bonitos, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre sistema respiratório. Lembre-se de fazer essa aula depois de ter feito o exercício avaliativo da aula passada, ok? Eu tô falando sobre isso porque antes de a gente começar a falar sobre isso, a gente vai falar sobre o oitavo ano inteiro sobre nosso corpo. E nas últimas aulas a gente viu sobre a questão de alimentos, sobre o sistema digestório, e hoje a gente vai ver sobre o sistema respiratório. E daqui a pouco a gente vai começar a juntar um sistema no outro, porque o corpo humano, pessoal, ele é como se fosse uma máquina que funciona um coladinho com o outro, um dependendo do outro. Então, por isso que agora o nosso tema das nossas aulas vai ser esse é meu corpo e como ele funciona. Beleza? Então, semana passada, ou retrasada, eu não me lembro bem, a gente viu sobre o sistema digestório e agora a gente vai ver sobre o sistema respiratório. E lá vamos nós para o sistema respiratório. O sistema respiratório, pessoal, parece ser muito grande, mas na verdade ele é bem pequenininho e bem tranquilinho. E eu quero que vocês lembrem uma coisa. Sistema respiratório, para que serve o sistema respiratório? Ele serve pra gente respirar, o nome dele já diz, né? Respiratório. Então, lembrando bem que a gente faz dois processos de respiração. Um deles é a inspiração, que é quando eu faço aquele movimento de colocar o ar para dentro. Eu faço... E aí, eu encho os meus pulmões de ar. E depois eu faço o processo de expiração, que é quando eu esvazio meus pulmões e coloco outro tipo de gás para fora. Lembrando, isso é muito importante, pessoal, vocês não podem esquecer de jeito nenhum, porque isso vai estar ligado com o próximo sistema que a gente vai ver. Quando eu estou fazendo o processo de inspiração, que eu estou colocando todo o meu ar para dentro, eu estou colocando diversos gases dentro do meu corpo. Inclusive, lembrando que o gás que está em maior quantidade na atmosfera é o gás nitrogênio, e a gente não respira ele. Na verdade, a gente respira o gás oxigênio. Então, o nosso pulmão ele vai capturar dentro dessa quantidade de gás, esse volume de gás, ele vai capturar o oxigênio. E quando a gente vai fazer a troca gasosa dentro dos nossos pulmões, a gente vai chegar lá. E aí, por último, quando a gente fizer o processo de expiração, que é colocar o gás para fora, a gente está eliminando, juntamente com os gases que não foram aproveitados, inclusive o nitrogênio, o gás carbônico que vem de dentro do nosso corpo, ok? Outra coisa também que é muito importante de vocês saberem é que durante esse processo a gente não elimina todo o gás do nosso corpo não, tá, pessoal? A gente tem que deixar gás aqui dentro, porque senão, imagina, iriam colar os nossos órgãos, beleza? Mas acho que isso daí vocês já sabem, isso daí já foi estudado já faz bastante tempo também. E a gente vai começar a falar agora sobre o sistema respiratório. E para começar a falar sobre o sistema respiratório, a gente tem que começar a falar sobre o primeiro órgão, e adivinha qual que é? É ele mesmo, é o nariz. E aí eu te pergunto, quais são as funções do nariz? Olha que nariz bonitinho. Outros nem tanto, mas esse aqui tá bonitinho. Esse aqui não precisa de rinoplastia para quem quer fazer. Inclusive deve doer muito, tá, gente? Não fiz, mas deve doer. Então qual é a função do nariz? Ele vai filtrar, aquecer e umidificar o ar que é inalado. E além de captar diversos aromas. Pessoal, eu fiz uma pesquisa e descobri que o nariz é capaz de sentir 1 trilhão de aromas diferentes. Imagina você sentir 1 trilhão de, abre aspas, cheiros diferentes. Olha que doideira. O nosso nariz consegue ser capaz de fazer isso. Tenho certeza que aquelas pessoas que têm alergia, que eu não vou citar nome, que tem rinite, fica espirrando durante a aula, consegue sentir mais do que 1 trilhão, ou consegue sentir esses 1 trilhões de aromas ao mesmo tempo. Outra coisa também muito importante que a gente tem que falar sobre o nariz é o seguinte: no nariz a gente tem esses pelinhos que vocês acham feio. Olha esse cara aqui, ele tem pouco, mas ok, né? Esses pelinhos que aparecem no nosso nariz, ele tem a função de reter partículas, principalmente partículas de poeira que estão no ambiente. Então imagina o seguinte, você tá lá, respirou. E aí essas partículas vão ficar presas nesses pelinhos. E aí depois essas partículas vão virar aquela coisa maravilhosa chamada meleca. E para quem não sabe, o ideal é fazer a respiração pelo nariz e a expiração pela boca. Por quê? Porque quando você inspira pelo nariz, você está levando não só gases, você está levando outras partículas que estão no ambiente. E essas partículas mais grosseiras, ou seja, essas partículas grandes, vão ficar presas nesses pelinhos que futuramente vão se tornar meleca, ok? Algumas duras, outras meio mole, e a gente vai entender muito bem porque que tem essas moléculas
mole, dura, que fica agarrada no nosso nariz, tranquilo? Então, assim, eu, enquanto uma pessoa normal, não vou deixar meu nariz ficar igual desse cara aqui, que ele talvez nem consiga respirar, mas tem que deixar, não pode tirar. Tem gente que tira esses pelinhos do nariz, galera, não pode, ele é muito importante pra gente, beleza? E aí, quando a gente sai do nariz, a gente vai para a segunda parte, que é a cavidade nasal. Pessoal, a cavidade nasal é basicamente a parte interna do nariz. Então, é todo esse pedacinho aqui da parte interna do nariz. E aí, pessoal, ele vai entrar em conjunto com o nariz, né? A cavidade nasal e o nariz, eles se unem ali, né? Para poder fazer o trabalho deles. Ele vai também ajudar a filtrar o ar que respiramos. Ele vai aquecer e umidificar o ar que chegará aos pulmões. Primeiro, por que ele tem que aquecer? Imagina que você tá lá, seu pulmão de boas, você chega com ar gelado, ele entra, pessoal, faz mal pro pulmão, ele resseca o pulmão, resseca os alvéolos, resseca tudo, não é legal. Então, quando ele passa pela cavidade nasal, ele já vai ficando mais aquecido para poder favorecer a respiração, ok? Outra coisa também que é a questão da umidificação. Ele vai deixando umidificar, pessoal, é deixar molhado, vamos dizer assim, bem meio molhadinho. E o objetivo de fazer isso é porque realmente para poder, na hora do processo de respiração, ficar mais fácil. Para quem já tem experiência de ter ido para alguns lugares que fazem bastante frio, neve e coisas do tipo, a gente sente o ar que gelado entra no nariz, chega a doer para respirar. A gente também sente isso principalmente quando a gente fica muito tempo no ar-condicionado, parece que fica doendo dentro do nariz, né? Outra coisa também importante é que a cavidade nasal ela vai dar ressonância à voz. Então, olha só, quando a gente fala de sistema respiratório, a gente também não está falando só do processo de respiração, não, tá? A gente está falando do processo de produção de voz. Os órgãos que produzem a voz estão dentro do sistema respiratório. Então, a gente vai falar disso sobre as cordas vocais lá na laringe, mas lembrando que a cavidade nasal ela vai funcionar como um amplificador, ok? Da voz. Vai aliviar o peso do crânio, ele vai estar aqui montado porque ele é meio cartilaginoso e fornece a estrutura óssea para o rosto e os olhos. Eles têm é duro, né, galera? Se você colocar a mão aí no nosso nariz, é feito de cartilagem, mas a parte de dentro tem toda uma estrutura óssea para dar suporte, deixar o nosso rosto da forma como deveria. Beleza? E aí, quando a gente sai da cavidade nasal, pessoal, a gente tem que falar que, mais uma coisa, ó, mais do que levar o ar filtrado para os pulmões, o nariz e a cavidade nasal, eles vão prover a temperatura certa para deixar a área com a mucosa muito boa e chegar lá, o ar passar direitinho, sem queimar, não deixar nada seco lá no seu pulmão, ok? E aí, porque isso pode causar problemas durante a respiração. Então, isso é muito importante de ser lembrado. O ar não pode chegar muito seco nos pulmões e pode lesar, pode prejudicar os alvéolos. A gente vai estudar o que são os alvéolos daqui a pouquinho, beleza? Em relação à cavidade nasal e nariz, eles funcionam em conjunto e o objetivo deles é levar o ar perfeito para o nosso nariz, o mais puro possível, na temperatura ideal e também com a umidade ideal. Continuando, pessoal, quando a gente sai da cavidade nasal, pensa comigo. Inspirei, botei pra dentro, entrou aqui, passou pelo meu nariz, passou pela minha cavidade nasal, ele tem que passar pela faringe. E a gente já estudou a faringe antes. Lembrando da faringe, lembra? A faringe, ele está presente no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Aí vocês lembram que lá na faringe tinha uma parada chamada epiglote? Então, a epiglote era aquela válvulazinha, né, aquela portinha que abria ou fechava. Quando você está usando o sistema digestório, ela fecha a entrada da laringe e direciona o alimento para o esôfago. Se não fechar direito, ele entra na laringe e você engasga. Agora, se você está usando a respiração, ele vai fechar a portinha para o esôfago e abrir a portinha da laringe. Vai fazer com que todo o ar que você está respirando passe diretamente para a laringe e não vai para o esôfago, porque lá ele não vai fazer nada, beleza? Então, a faringe aqui, ele é um caminho, beleza? Ele é tipo um segurançazinho que vai dizer, ó, você vai para lá, você vai para cá, beleza? Tranquilo com relação a isso? Ó, faringe é mole, mole, mole. Seguindo depois da faringe, pessoal, a gente vai ter o órgão de conexão com a faringe, que é a laringe. Lembra, no sistema digestório, o órgão de conexão com a faringe era o esôfago. A gente comeu, passou pela faringe, fechou o epiglote, foi em direção ao esôfago. Agora a gente respirou,
passou pela laringe, fechou o esôfago e o órgão de direção é quem? Laringe. Então vamos para a laringe. Pessoal, a laringe é um órgão meio esquisito. Ele é um órgão que tem uma forma de pirâmide. Essa estrutura aqui, basicamente, é a laringe, ok? É a vista anterior, você começa vendo de trás da laringe, ok? E esta aqui é a vista superior. E daqui também vai sair, essa região aqui, ela vai abrir e fechar. E quando ela faz esse movimento de abrir e fechar, que são as vibrações, ela vai ser responsável pela fala. E olha uma coisa muito importante, a laringe tem duas funções muito importantes, que é responsabilidade pela fala, e a segunda coisa que vai ser conectar todo o seu sistema superior com a traqueia, para poder chegar lá no seu pulmão. Tanto é que aqui embaixo a gente já começa a ver os discos da traqueia que vão fazer essa conexão. Então lembra, laringe, duas coisas importantes, responsável pela fala e conexão com a traqueia, ok? Tranquilo. Continuando, saindo aqui o nosso ar, olha só a volta que o nosso ar já deu. Ele entrou no nariz, passou pela nossa cavidade nasal, ficou filtrado, umidificado, na temperatura beleza, veio pela faringe, a faringe fechou a epiglote para poder não ir para o esôfago, liberou para a laringe. Laringe agora vai mandar ele em direção a quem? A traqueia. Chegando lá na traqueia, pessoal, olha só, a traqueia parece um aspirador de pó. Já viram aquele cano do aspirador de pó, de limpeza de piscina, sei lá? Ele parece, olha só, são discos cartilaginosos que vêm formando a traqueia. E repara, a laringe fica aqui em cima e a traqueia vem ficando aqui embaixo. Então são anéis de cartilagem que levam o ar que foi inspirado até os pulmões. Ele tem, no indivíduo adulto, um tamanho entre 15 a 20 centímetros. Vai depender do tamanho do adulto. Se for um adulto muito grande, a tendência é que a traqueia também seja muito grande. Aquela galera que respira bem. E a função da traqueia tá aqui embaixo, ó, é levar o ar até os brônquios. E repara, olha, a gente tem dois brônquios principais. O que são os brônquios, povo? Brônquios são esse pedacinho aqui, ó, esse caminho aqui, ó. Para quem não sabe, ou para quem sabe, eu não sei também, quando ele chega nessa região aqui, ó, essa região que eu tô circulando aqui com o mouse, é chamado de carina, ok? É o momento da divisão da traqueia. Do lado de cá, eu vou ter o bronco que vai levar a um pulmão. Do lado de lá, eu vou ter o outro bronco que vai levar ao outro lobo do pulmão, ok? Então, esses broncos aqui vai fazer essa divisão entre os dois pulmões. Então, o ar vem por aqui e ele vai ser dividido. Hora ele vai passar para lá e hora ele vai passar para cá. Aí tem hora que eu respiro com um pulmão só e depois com o outro. Não, ele vai respirar com os dois, mas o ar que vai passar vai ser dividido para inflar o pulmão do lado esquerdo ou o pulmão do lado direito, ok? E aí a gente sai em sequência, passou dos brônquios, vamos lá. Chegamos nos brônquios e nos bronquíolos. Pessoal, dá uma olhadinha nessa figura aqui antes de qualquer coisa, ó. Laringe, traqueia, brônquios. Carina, né? Que é a divisão do brônquio primário direito do brônquio primário esquerdo. Beleza? É só o caminho. É a estrada que ele tá pegando. Agora, dá uma olhadinha aqui. Nesse lado aqui. E nesse lado aqui, não parece galho de árvore? É mais ou menos assim, os brônquios eles vão se dividindo, se ramificando, e essas ramificações são chamadas de bronquíolos, ok? Então, os brônquios são órgãos do sistema respiratório que ligam a traqueia aos pulmões. São tubos cartilaginosos e que vão se ramificando, vão ficando cada vez menores, e esses ramos menores são chamados de bronquíolos. Para quem tem aquela doença maravilhosa, só que não, chamada bronquite, já sabe que é inflamação dos seus brônquios e de seus bronquíolos, tá, galera? Não já começa o choro aí, que já começa a saber que isso aqui fica inflamado e aí dá ruim. E aí você fica com dificuldade para respirar. Porque pensa comigo, se o brônquio, os bronquíolos, vão levar o ar até os seus pulmões, seus alvéolos, onde efetivamente vai ocorrer a troca gasosa, se você está com isso aí inflamado, o seu ar não vai passar direito, né? Então a gente já sabe que vai dar ruim aí. Então olha só o caminho todo que a gente está fazendo para poder chegar no pulmão e enfim chegar no momento de troca gasosa. Passando o ar pelos brônquios e bronquíolos, porque você é uma pessoa saudável, a gente vai em direção à última etapa, que são os alvéolos. Então, pessoal, olha como é que é o alvéolo. Olha só, parece um monte de ovinho assim, um grudadinho no outro. E óbvio que na imagem aqui não tá aparecendo, mas essas linhas azuis e vermelhas aqui são as veias e as artérias, ok? E elas ficam em todos os alvéolos, tá? Só tá em um representando aqui, mas ele fica em todos eles. Vamos lá. Primeira coisa, qual é a função dos alvéolos?
é o lugar oficialmente onde ocorre a troca gasosa. E a troca gasosa, pessoal, que eu tô falando, é trocar gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, pelo gás carbônico, que é aquele que é produzido na nossa célula, tem que ser eliminado, ok? Só que é uma coisa muito importante. Tá bom, Tayane, mas por que tem, então, aqui a famosa veia e a famosa artéria? Porque lembra, quem é que vai carregar esse gás até todas as partes do nosso corpo? Se não é a veia e a artéria, eu não sei. Então, pessoal, é o seguinte... Na próxima aula, a gente vai ver sistema circulatório. Então, a gente vai dar uma voltada no sistema respiratório para poder entender mais ou menos como é que funciona. Mas eu já vou adiantar para vocês. A gente respira, a gente coloca oxigênio no nosso corpo e o oxigênio tem que chegar em todas as partes, em todas as nossas células. Para ele chegar em todas as nossas células, tem um único sistema que roda o nosso corpo inteiro. O nome dele é o sistema circulatório, que tem lá as veias e as artérias. Então são eles que vão carregar o nosso gás para todas as células. Então tem que haver uma conexão entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Então onde que vai acontecer essa conexão entre um e outro? Aonde que eles vão se encontrar? Num lugar chamado alvéolos. Nos alvéolos a gente vai trocar o gás, né? A gente inspira o gás do oxigênio, que vai vir pelas nossas artérias e vai trocar pelo gás que está vindo pelas nossas veias, que é o gás carbônico, ok? E quando eu faço essa troca gasosa entre gás e sangue, eu chamo isso de hematose, ok? É o nome que é dado para esse momento de botar o sangue, botar o oxigênio ou o gás carbônico no sangue, ok? Essa troca entre ar e sangue é chamado de hematose. E fica essas bolinhas aí bonitinhas aí lá nos nossos pulmões. É como se fosse, Day 1 no meu pulmão. Enfim, cheguei nesse pedacinho aí. Lembrando que os alvéolos ficam dentro do pulmão, gente. A gente já tá dentro do pulmão aqui nesse momento, ok? E aí, eu vou dar sequência e vou falar do pulmão, que eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Ele não tá aparecendo aqui no nosso sistema como um todo, mas por quê? Eu quero falar especialmente dele separado. Então, vamos para o nosso pulmão. Eu quero falar dele, exclusivo. Pulmão maravilhoso. Olha aí, ó. O pulmão é um órgão do sistema respiratório. Ele é formado pelos alvéolos, que a gente acabou de ver. E ele é envolto por uma membrana denominada pleura. Pessoal, é uma membrana de proteção. Porque lembra que quando a gente vai respirar, a gente também tem os ossos da nossa caixa torácica, que nossos ossos da costela. Então, lembra que o pulmão não pode encostar diretamente ali nos nossos ossos, senão ele pode rasgar, né? Então, ele deu uma camadinha chamada pleura, que é uma camada que fica em volta do pulmão, e ele vai proteger o pulmão. E uma coisa muito legal que eu gostaria de lembrar de vocês é o seguinte, olha só, que bonito esse pulmão aqui, ó. Pulmão saudável, pulmão bonito, rosinha, olha, né, a estrutura como ele fica. Então, de tudo que a gente já viu de aula até agora, a gente já viu ele passando pelo nariz, pela boca aqui, ó, e chegando até essa região aqui. E eu queria deixar uma informação muito importante, lembrando que o pulmão do lado esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão do lado direito. E para quem já sabe a resposta, pode falar a resposta aí, eu deixo. Isso mesmo, quem disse a resposta certa é por conta do coração. O coração, ele não fica no nosso lado esquerdo do peito. Isso aí, pessoal, lado esquerdo do peito, e não erra o lado não, hein? Ele vai se encaixar aqui, ó, nessa região aqui, por isso que o nosso pulmão esquerdo, ele tem um tamanho um pouquinho reduzido, para poder encaixar o coração ali naquele esquema, ok? Então, vou até fazer com o mouse aqui, ó, o nosso coração tem que entrar aqui, ó, que bonitinho, né? Outra coisa também importante é o seguinte, pessoal, no nosso pulmão, a gente tem que tomar conta dele. Por que a gente tem que tomar conta dele? Você tem que abrir a sua mente. Você tem hábitos saudáveis? Sua família tem hábitos saudáveis? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Do lado de cá, onde eu tô circulando, que é o lado direito, no caso, para quem tá vendo ao contrário, é um pulmão saudável. E do lado de lá, já deu pra perceber que o pulmão não tá nada saudável. Adivinha por que esse pulmão não está nada saudável? Porque a pessoa não tem hábitos saudáveis do lado de cá. No caso, seria a demonstração entre um pulmão saudável e um pulmão não saudável. Adivinha qual é a causa principal de terem pulmões não saudáveis? Isso aí, galera. A galera gosta de dar aquela fumada, usar um tabaco, um negócio meio assim. Até mesmo em regiões, às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem um pulmão ferrado só porque ela fuma. E às vezes não é bem assim, tá? Às vezes o pai fuma, o tia fuma, a mãe fuma, o irmão fuma, e você, por estar ali perto, você acaba também
respirando aquela fumaça do cigarro e acaba prejudicando o seu pulmão. A gente chama pessoas que ficam próximas de outras que fumam, a gente chama isso de fumante passivo, ok? E outra coisa também muito importante de ser lembrada, se a sua cidade, que não é o caso de Cabo Frio, né, mas se a sua cidade, por exemplo, na China, lá em São Paulo, que tem um ar muito poluído, pode levar o seu pulmão a ficar pior do que ele geralmente é, tá, ok? Principalmente porque eles contêm muita poluição. Então, pessoal, hábitos saudáveis, yes, thanks, por favor, pra gente não ficar com o pulmão ferrado, beleza? Dúvidas? Me